Olá, turma! Muito boa noite! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Queria começar dando meu boa noite a Marineide, Iracema, que mais? Fabiana, Vitória Macedo, Sueli Aguiar, e a todos e todas, Conceição, e a todos e a todas que estão ligados pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre globalização e as desigualdades no mundo atual. Então, nós vamos falar de economia, globalização, desigualdades. E no nosso episódio, nós vamos reconhecer o funcionamento do mercado internacional e as relações de poder entre os países, integrando o Brasil e o mundo no cenário mundial. Então, vamos falar de economia, relações de poder e essa relação de poder e economia do Brasil e do mundo. Bom, para falar de economia, globalização, a gente vai falar de desigualdades, não é isso, Turo? E quando se fala de desigualdades, a gente tem que relembrar dos indicadores, os indicadores sociais. Observa aí, Sueli, Fabiana, Vitória, Marineide, Iracema e a todos que estão ligados. Acompanhe a leitura. Os indicadores sociais são meios utilizados para designar os países como sendo ricos, desenvolvidos, em desenvolvimento, economia emergente, ou pobres, subdesenvolvidos. Olha só, turma. Os indicadores sociais, eles nos mostram um retrato social da população. Eles, os indicadores, ilustram bem. Quando eu falo é um retrato, porque é momento, né? Você tira uma foto, depois você vai tirar uma outra foto, não é igual. Retrato é uma coisa de momento, pois os indicadores mostram a realidade social naquele momento, ou seja, naquela conjuntura momentânea. E a globalização, turma, ela leva à concentração de riqueza, à desigualdade. Para falar de globalização, eu queria primeiro conceituar a globalização. Quando se trata do termo globalização, eu preciso mostrar que globalização, ela se materializa em dois termos. O primeiro termo é a olha esse termo aí, internacionalização da economia. Globalização é internacionalização, turma, da economia. E globalização também é homogeneização também da economia. Professor, para mim, globalização é a economia se internacionalizando apenas. Não é não. A economia, quando ganha o mundo, é internacionalização. Mas a economia, além de se internacionalizar, ela também, com a globalização, vai se homogeneizar. Explique essa parte aí, professor. Olha só, turma. Quando eu falo economia, atenção, turma, eu falo da produção, eu falo do comércio, beleza, produção, comércio, eu falo da circulação, conhecido como fluxo. Circulação de quê, professor? Aí eu vou acrescentar aqui para vocês. Circulação de produtos,
circulação de capital, beleza? Circulação de tecnologia. Tudo isso circula com a globalização. Olha só, gente, presta bem atenção no que eu quero dizer. Professor, a economia vai ganhar o mundo. É verdade, isso é globalização. A economia vai ganhar o mundo. Que economia? Toda a produção vai ganhar o mundo. Todo o comércio vai ganhar o mundo. Com isso, nós vamos ter uma circulação. Boa noite, Conceição. Produção vai ganhar o mundo, comércio vai ganhar o mundo e a circulação. Circulação de quê? Está aqui, gente. De tudo que é produto, de dinheiro e investimento e tecnologia. Bom, a economia ganha o mundo, a economia vai se internacionalizar, ok. Mas não adianta só a economia ganhar o mundo. Além da economia ganhar o mundo, nós vamos viver uma homogeneização da economia. Professor, quando você se refere a homogeneizar, você está se referindo ao que da economia? Nós vamos criar, gente, uma homogeneização dos produtos, da produção, dos investimentos, da tecnologia. Como assim homogeneizar? É criar um modelo mundial? Exatamente. Vamos lá. Observem as tecnologias que você usa. Os produtos tecnológicos que você usa. O celular, a TV, os smart TV, smart celular, por exemplo. Professor, todo mundo usa essas tecnologias que eu uso? Praticamente, gente. Em todo o mundo, os celulares têm a mesma tecnologia, mais avançada, menos avançada, mas no mundo todo. As TVs e outros aparelhos. Outro exemplo. As plataformas que você usa. Os sites internacionais. Os aplicativos. Exemplo, iFood, 99, Uber e outros que você usa. WhatsApp, Instagram, beleza, Facebook. O mundo inteiro usa. Ah, professor, então nós estamos tendo acesso às mesmas tecnologias. Ou seja, essas empresas que desenvolvem tecnologias, elas só lançam tecnologias que podem alcançar o mundo todo. Isso é homogeneização. Todo mundo usando as mesmas tecnologias. Ok. Produtos. Todo mundo está utilizando praticamente os mesmos produtos. Ok. Se você for nas empresas, todo mundo trabalha nas empresas utilizando o quê? Os aplicativos, os softwares, ou seja, os programas. Utilizando, por exemplo, as ferramentas da Google. Google e suas diversas ferramentas. Agenda Google, o Gmail, e vai embora. O mundo inteiro usa, gente, essas mesmas formas de produção das empresas. Isso é homogeneização. Você pode trabalhar onde for, mas o uso da informática ganhou o mundo, isso vai homogeneizando. Como as pessoas se organizam nas fábricas, como elas têm acesso a tecnologias, a informações, como as empresas se relacionam usando a internet, é o mundo inteiro, gente. Isso é homogeneização da economia. Ok. E assim, gente, nós temos espaços homogeneizados, por exemplo, os shopping centers, cada vez mais parecidos uns com os outros no mundo, os espaços como aeroportos e o uso de Uber, o mundo todo, isso é homogeneizar. Os investidores, as empresas, os produtos, os serviços, as tecnologias, tudo isso está sendo homogeneizado. Então, globalização, ela se materializa na economia ganhando o mundo, a economia ganhando os países, o nome disso é internacionalização dela. Ok. Paralelo a essa internacionalização da economia, ou seja, ela ganhando o mundo, nós temos essa homogeneização. Cria-se um modelo de produto, de serviço, de produção no mundo inteiro. Então, no primeiro momento, eu queria definir para vocês o que seja globalização. Então, esse slide é muito importante e vou dar um tempinho para vocês anotarem,
2 minutos, por favor. Ok, estamos de volta pelas ondas, falando de globalização e desigualdade. Globalização, vocês já entenderam, é a internacionalização da economia, ou seja, a economia ganhando o mundo. E a homogeneização também dela. Cria-se esse padrão de modelo, de tecnologia, de consumo, de produtos. Beleza. Agora vamos voltar e vamos falar agora especificamente das desigualdades. E um dos indicadores que fala dela é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para tentar medir o grau econômico e, principalmente, como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo. O Índice de Desenvolvimento Humano, gente, o IDH, ele é um indicador socioeconômico. O IDH é um indicador que leva em consideração a educação daquele lugar, a expectativa de vida e a renda. Faz-se um cálculo das médias da educação, expectativa de vida e renda do lugar e coloca-se numa escala de 0 a 1. Repito, educação, expectativa de vida e renda. Analisando esses 3 fatores, eu consigo calcular o IDH do lugar. A partir dessa análise, eu vou ver o índice de desenvolvimento das pessoas que estão ali, ou seja, o índice de desenvolvimento humano. Bom, o IDH ele é reflexo também das desigualdades, da concentração de riqueza. E cada vez mais, turma, estamos vivendo no mundo a era da concentração de riqueza, a era dos oligopólios ou até dos monopólios. Estou falando bonito para dizer para vocês que cada vez mais a produção, o comércio, os investimentos, a riqueza está concentrada num pequeno número de empresas. Eu vou te dar um exemplo simples. Cidades do mundo inteiro, repito, cidades do mundo inteiro existem e sempre existiram os TACs. A minha cidade, a tua, do mundo inteiro, seja cidade grande ou pequena, nós temos os TACs, beleza.
Cada táxi você tem seu proprietário, você tinha as cooperativas de táxi, a associação de táxi. A maioria eram trabalhadores autônomos que tinham seu táxi e ganhavam seu dinheiro, beleza, ok. Ou seja, a renda dessa profissão, desse comércio, desse serviço, era distribuída pelos taxistas e seu táxi acabou. Foi o que aconteceu nos últimos anos. Recentemente, nós vimos o surgimento da empresa Uber. Oh, meus amigos. É uma prestadora de serviço, a Uber, a partir de um aplicativo em que as pessoas passaram a pedir o táxi a partir do aplicativo. E o que foi que aconteceu com toda a renda, de toda a riqueza, de todos os táxis, de praticamente todas as cidades do mundo? Passou a ser controlado pela Uber. Ela passou a cobrar de todos aqueles o seu percentual. Isso é ou não é uma concentração de riqueza mundial em uma só empresa? Ou duas, Uber, 99, mas ela é a 99 que reina, principalmente a Uber. Professor, então eu vou observar aí uma grande concentração nesse mercado de táxi numa só empresa. É a tecnologia fazendo a concentração. Olha o outro exemplo. Você tem as entregas. Nós tínhamos os entregadores que entregavam o mercado. Você tem o iFood. A empresa iFood, ela controla não só a entrega, ela participa dos lucros de todos aqueles que produzem qualquer coisa. É impressionante o lucro dela. Então, um pequeno número de empresas passam a controlar aquele setor da economia. Vou dar um exemplo para você. Esses hipermercados, que são supermercados de grupos internacionais, eles controlam as cadeias de supermercados do Brasil, gente. Na mão de 1, 2, 3 grupos empresariais. O Carrefour da vida. O grupo Carrefour, gente, ele controla maciçamente vários e vários, a maior parte do mercado de supermercados do Brasil. Um grupo. iFood, um grupo. Uber, um grupo. Isso faz com que a economia, turma, fique controlada na mão de um pequeno grupo de empresas. E é aí o tema que eu quero mostrar para vocês, a chamada concentração de riqueza. Concentração de riqueza. Olha, gente, aí você me pergunta por que há a concentração de riqueza. Professor, por que nós vivemos hoje numa grande concentração de riqueza? Bom, essa concentração de riqueza, ela ocorre, primeiro, a gente vai começar lá da origem da grande concentração de riqueza, com o chamado liberalismo econômico. Liberalismo econômico. O liberalismo econômico, gente, o que é liberar? A gente vem de liberar, abrir a economia. Liberalismo libera, abre a economia. Libera para quem, professor? Para os grupos de fora, para as empresas de fora. Porque se a Uber, se o Carrefour, se o iFood e qualquer empresa de fora adentrou o mercado brasileiro, porque nós liberamos através das nossas leis, liberamos para essas empresas de fora. Eu citei essas mais novas, né? Mas desde décadas nós recebemos investimentos de fora, empresas de fora, as famosas multinacionais. E essas empresas, gente, elas não vêm para dividir os lucros com a gente. Elas vêm para ficar com a maior fatia dos lucros, do que elas vão produzir aqui. Aí eu tenho vários países e um pequeno número de empresas que adentraram os países do mundo todo e passaram a concentrar a produção. Isso é concentração de riqueza. Por quê? Porque houve o liberalismo econômico. E com esse liberalismo econômico, nós vamos ter a famosa surgimento das multinacionais, o surgimento das multinacionais, que vocês sabem, turma.
Multinacionais são empresas que ganharam o quê? Muitos países. E o que elas fizeram? Entraram nesses países e passaram o quê? A concentrar a produção na sua mão. Vocês já pararam para pensar de todos os carros que estão rodando no Brasil? Os carros, gente, os nossos veículos que estão nas ruas do Brasil todo. Contem nos dedos quantas empresas produzem esses carros. Você tem a General Motors, a GM, você tem a Volkswagen, você tem a Fiat, você tem a Renault, a Peugeot, a Kia Motors. Aí mais umas ou duas ali e tal. A Nissan, a Honda. 6, 7 empresas, repito, 6, no máximo, vamos botar 6 a 8 empresas produzem os carros de todo o Brasil. E é assim no mundo todo, gente. Todos os países, se você der uma volta nas ruas, você conta carro dessas montadoras. Peugeot, Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, Honda e tal. No mundo todo. Então, essas 7, 8 corporações montadoras de automóveis que ganharam o mundo, viraram multinacionais, elas concentraram a riqueza na sua mão. Essa Renault, Volkswagen, Fiat, Toyota, tal, elas surgiram em algum país. A Volkswagen surgiu na Alemanha, a Toyota, a Honda no Japão, a Kia Motors na Coreia do Sul, a Renault, Peugeot na França, a Fiat na Itália, a Ford, nos Estados Unidos. Beleza, essas empresas, elas surgiram aonde? Nos seus países de origem. Foi o que elas fizeram? Ganharam o mundo. Essas montadoras de automóvel saíram dos seus países, continuam lá, né? Só que ganharam o mundo. Foi o que elas fizeram? Concentraram a riqueza aonde? Na sua mão. A riqueza está concentrada na mão delas. E assim eu falei do setor automobilístico. Vai lá, os eletrônicos da nossa casa. Philips, Samsung, que é mais nova, né? Mas ganhou o mundo, ela é sul-coreana. Eu tenho aí a LG, vamos lá, dá das marcas aí, deixa eu ver. Eu tenho Philips, Hitachi, LG e outras ali, uns 4, 5, controlam o que, turma? Controlam o que, turma? Os eletrônicos que nós temos. Professor, realmente essas multinacionais, quando elas ganham o mundo, Marileide, essas multinacionais, elas passam a controlar a economia na sua mão. Isso é o quê? Concentração de riqueza. Beleza? Outro motivo da concentração de riqueza, gente, são os investimentos, investidores internacionais. Olha, gente, quando eu me refiro aos investidores internacionais, são os grandes grupos de investidores, os bancos, financeiras, os acionistas, que ganharam o mundo. Vamos lá. Essas grandes corporações, elas são divididas em ações lá nas bolsas de valores. Se você rodar nas bolsas de valores do mundo todo, você tem um pequeno grupo de empresas que controlam os investimentos de todas as bolsas de valores do mundo todo. Isso é concentração. Vamos lá. Cartão de crédito no mundo todo. Eu tenho a Visa e a Mastercard. Eu tenho outros cartões de outros. Professor, todo mundo oferece cartão, supermercado, loja, todo mundo tem seu cartão. Mas pode olhar a bandeira, Visa ou Mastercard. Rita, professor. E aí, o que está acontecendo? Essas financeiras, 1, 2, 3, controlam o mundo de cartão de crédito no mundo todo. Me dá mais outro exemplo. Eu tenho esses bancos digitais que estão surgindo agora, que vão controlar o sistema bancário mundial. Professor, esses grandes investidores, um pequeno grupo de investidores controla o dinheiro que circula no mundo, gente. Pronto, não vou longe não. As moedas, cada país tem a sua moeda, beleza? Eu tenho o peso argentino, eu tenho o Guarani, que é a moeda do Paraguai, eu tenho o peso uruguaio, eu tenho o Bolívar lá da Venezuela, eu tenho o real aqui do Brasil, eu tenho a libra esterlina, eu tenho
o euro, o iene, o yuan, o dólar, e vai embora, gente. Praticamente os 196 países do mundo têm a sua moeda, a maioria deles tem a sua moeda. Ok. Foi que surgiu agora o Bitcoin. Bitcoin, que são moedas eletrônicas. Professor, realmente é uma moeda que concentra os investimentos de todas as moedas. E assim, esses investidores, essas grandes financeiras, estão ganhando muita grana controlando os investimentos na sua mão. Um problema sério. Isso é concentração de riqueza. O outro motivo da concentração de riqueza, olha só, presta atenção, são as pesquisas em tecnologia. Pesquisas em tecnologia. É impressionante. É impressionante. Gente, acabei de falar anteriormente, essas tecnologias são desenvolvidas por um pequeno grupo de empresas. É a Apple, é a Microsoft, né, a Google, a Amazon e outras 5, 6 grandes empresas de tecnologia difundem no mundo todas as grandes tecnologias que o mundo inteiro usa. Essa Google, gente, essa Google controla a vida da gente. É o Gmail. A Google, você tem a Agenda Google, você tem o Google Notícias, você tem outras ferramentas como Classroom, você tem que as empresas usam, gente, que a gente utiliza. Nós vivemos num mundo cercado. Hoje a Google ela domina as comunicações e as plataformas. É impressionante. Uma Amazon dessa que vende de A a Z. Você tem a Apple, enfim. Por quê, professor? Porque essas tecnologias são controladas por esse pequeno número de empresas que ganham o mundo, que norteiam a nossa vida. Repito, frisando mais uma vez, a Google hoje é uma das maiores corporações, se não a maior corporação no setor de comunicação do mundo. Isso mostra, gente, que essas plataformas... pronto, eu vou longe não. Eu não vou longe. Eu vou citar aqui um exemplo. Cada país tinha suas televisões, suas redes de TV, de rádio. Aqui nós tínhamos as nossas TVs abertas, essas que nós conhecemos, convencionais, que a gente bota lá no canal, essas TVs abertas. E nós tínhamos as TVs fechadas, do Grupo Sky, enfim. Foi o que aconteceu. Nós temos hoje o YouTuber, que nós estamos aqui, o Instagram. Nós temos as TVs digitais. E o mundo inteiro, hoje as pessoas, essa nova geração, ela não se liga nem na televisão aberta, não. É os canais de TV. O YouTuber, gente, o YouTuber que nós estamos aqui, ele controla a transmissão de vários eventos, e através das lives, através... Você tem, por exemplo, a transmissão você faz por você ter uma TV na sua mão. Só que toda a comunicação de TVs ela é muito maior do que qualquer rede de TV de cada país. Então essas tecnologias geram concentração de riqueza. Esses grandes investidores geram concentração de riqueza. Essas multinacionais passaram a concentrar riqueza na mão delas. Por quê? Porque a economia ganhou o mundo. É o liberalismo. Liberalismo econômico. Beleza? 2 minutos, por favor.
Ok, estamos de volta pelas ondas falando sobre globalização, concentração de riqueza, desigualdades. Na realidade, gente, a economia ela está intimamente ligada à questão social e a questão social ligada também à economia. E nesses aspectos, os indicadores sociais vão ser reflexos. Por exemplo, a taxa de natalidade. Acompanhe a leitura. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade são indicadores demográficos realizados por meio de cálculos. A taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos, enquanto a taxa de mortalidade indica o número de óbitos de um determinado local. Natalidade e mortalidade, gente, são indicadores seríssimos que mostram a realidade que nós vivemos. Natalidade, número de nascimentos para cada 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade também. Aí você me pergunta, no mundo da concentração de riqueza, das desigualdades, no mundo em que a globalização evoluiu, mas em algumas áreas do mundo as taxas de natalidade continuam muito altas. Por quê? Bom, aí você tem que analisar os fatores que contribuem para a taxa de natalidade e mortalidade. E aí eu vou apresentar para vocês os fatores das taxas de natalidade barra mortalidade. Aí, professor, quais os fatores determinantes para as taxas de natalidade e mortalidade? A pergunta é, o que contribui, ou quais os fatores que contribuem para o aumento ou redução da taxa de natalidade e mortalidade? Vamos nós? Primeiro fator importante é a urbanização. Urbanização. Olha, gente, viver no campo ou na cidade? Viver no campo, uma sociedade rural, eu falo, não é uma pessoa que mora no campo, é diferente, gente. Ah, eu tenho uma fazenda, moro na fazenda. Eu construí uma fazenda e estou morando lá. Não, não é. A gente não se refere a uma pessoa vivendo no campo. A gente se refere a toda uma sociedade, todo um país em que a sua população ainda é rural. Aí é diferente. Porque você pode muito bem, professor, eu me aposentei e fui morar na zona rural. Beleza, ok. Não estou me referindo a esse caso. Estou me referindo a uma sociedade rural. Estou me referindo a um país agrário, como o Brasil já foi. Vou pegar o exemplo do Brasil, né? Há algumas décadas nós éramos rurais. Dos anos 70 para trás, repito, dos anos 70 para trás, a maior parte da população brasileira vivia no campo, era rural. Nós éramos uma população agrário-exportadora de população rural. Um país agrário exportador de população rural. Vivíamos no campo. Meus amigos, vamos para a natalidade, né? Quando nós vivíamos no campo, as mulheres não tinham acesso a métodos contraceptivos, esterilização. As mulheres não tinham acesso a um trabalho, eu digo a maioria não tinha acesso ao trabalho fora de casa. As mulheres, naquela época, não tinham uma escolaridade ou acesso à escola como tem hoje. E no campo, a sociedade rural, ela é muito patriarcal. Machista, pronto, melhor dizendo. Naquela época, a sociedade patriarcal que nós vivíamos, a mulher como cuidadora da casa e o homem como o provedor. E isso, gente, influenciava em alta natalidade. As mulheres tinham muitos filhos. Meus avós, meus bisavós, acredito, tataravós, tiveram muitos filhos. E aí? Porque as mulheres, o contexto era outro. Então, sociedades rurais têm muitos filhos. Como também a mortalidade.
Porque no campo, gente, o acesso à água encanada, fossa séptica, energia elétrica, pré-natal, pós, é difícil. Aí nascia muito, mas morria muito. Aí veio a urbanização, que é o tópico que eu coloquei. Quando chegam na cidade, aí a mulher, graças a Deus, vai ganhar um mercado de trabalho, vai ter acesso a métodos contraceptivos, esterilização, a educação. A mulher agora vai se comprometer com o estudo, com o trabalho e, naturalmente, ela vai ter o quê? Menos filhos. Vivendo na cidade, mesmo precariamente, a mulher vai passar... A mulher não. Todos nós vamos passar, mesmo precariamente, a conhecer um hospital, um pré-natal, um pós-natal, uma vacina, um soro, campanhas médico-sanitárias, remédio. Aí a mortalidade também vai cair. Ah, professor, chega na cidade, mulher vai passar a ter menos filhos? Chega na cidade, a expectativa de vida vai aumentar? Beleza. Um outro fator também que influencia, aí eu já até citei, é a questão da educação, que vai influenciar na taxa de natalidade, como também a questão da renda, como também a questão da moradia, como também a questão de estar ou não trabalhando, trabalho, beleza. Tudo isso, gente, esses 5 fatores é o que mais influenciam na natalidade e mortalidade. Eu acrescento a questão da saúde, o atendimento médico hospitalar, o acesso a métodos contra... Olha, gente, porque se eu tenho acesso a métodos contraceptivos, esterilização, eu vou ter menos filhos. Natalidade vai cair. Se eu tenho acesso a pré-natal, pós-natal, vacina, acesso mais fácil a um leito, a um hospital, a um médico, a um remédio, a medicina preventiva, aí eu vou ter uma mortalidade reduzida no lugar. Então, a saúde, o trabalho. Opa, deixa eu só cortar aqui. O trabalho, turma. O trabalho é muito importante. Porque as pessoas, quando trabalham, tendem a ter menos filhos. Quando as pessoas trabalham, tendem a melhorar a sua renda, tendo acesso a uma melhor qualidade de vida, diminuindo a mortalidade. Mas também temos que levar em consideração o tipo de trabalho, né, gente? O tipo de trabalho. Como assim um tipo de trabalho? Olha, trabalho pesado, trabalho forçado, trabalho escravo por dívida, trabalho mal remunerado, aí já é o efeito contrário. Por isso que o trabalho, dependendo dele, vai influenciar para aumentar ou diminuir a mortalidade. Aonde você mora, como você mora, tem acesso a água encanada, fossa séptica, energia elétrica, tua moradia é precária ou não, vai influenciar a mortalidade. A renda, porque a renda gera consumo e o consumo gera bem-estar, desde que não seja exagerado. A educação, pessoas mais esclarecidas cuidam mais da saúde, pessoas esclarecidas procuram ter menos filhos porque vão estar trabalhando. E como eu te falei, o estilo de vida urbano, esse estilo de vida urbano acaba influenciando na natalidade e na mortalidade. É por isso que países centrais, países ricos, a natalidade é baixa e a mortalidade é baixa. Porque lá estão na cidade, educação, renda, moradia, trabalho e uma saúde de qualidade. Natalidade e mortalidade baixa. Agora, em países mais pobres, onde todos esses aspectos são precários, aí os dois tornam-se altos. Nasce muito e morre muito. Você tem países asiáticos, africanos, em que as natalidades são muito altas ainda. A mulher ainda não ganhou o mercado de trabalho como deveria, não tem acesso ainda aos contraceptivos, esterilização, uma educação, um curso superior, técnico profissionalizante. Aí, gente, acabam casando mais cedo ou tendo filhos mais cedo. E nesses países, como também a situação mais precária, isso vai contribuir para as mulheres
Aliás, todo mundo tem uma expectativa de vida muito mais baixa. Isso compromete a qualidade de vida das pessoas que lá existem. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Concentração de riqueza, globalização, renda, natalidade, mortalidade. Estamos fazendo uma análise socioeconômica e a relação entre economia, concentração de riqueza, né? E os problemas sociais, a qualidade de vida no Brasil e no mundo. Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!